Fala galera, Novitimengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Flamengo de Tite terá tiratema contra o Palestino e campanha no campeonato chileno revela dificuldade. Na noite de hoje, 10, o Flamengo vai receber o modesto time do Palestino no estádio do Maracanã. Em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos, o mais querido vai em busca do primeiro triunfo. Na rodada inaugural, a equipe da Gávea foi até a capital da Colômbia e ficou no empate contra o Millonarios. No outro jogo da chave, os chilenos do Palestino sofreram uma goleada por 4-0 diante do Bolívar, mesmo atuando em casa. Isto é, pelo ótimo momento do Flamengo e pela fragilidade do adversário, o flamenguista espera uma partida repleta de gols e lances plásticos no jogo desta noite. Todavia, apesar da goleada sofrida na estreia, o clube não é esse saco de pancadas no campeonato chileno. Por mais que a competição ainda esteja no início, os comandados de Pablo Sanches aparecem na quarta posição, à frente de grandes equipes do país, como Colo-Colo e Universidade Católica. Quer dizer, embora haja uma diferença gritante em termos financeiros e o Palestino já tenha sido goleado nesta Libertadores, os resultados recentes não escancaram toda a fragilidade vista contra o Bolívar. Além disso, é interessante destacar que o modesto clube chileno já chegou a eliminar o Flamengo de uma competição da Conmebol. Em 2016, o clube com 103 anos de história derrotou o Mengão por 2-1 em solo brasileiro. Na ocasião, o jogo foi válido pela Sul-Americana, em Cariacica. Em relação ao jogo de hoje, 10, a expectativa é que Tite dê rodagem para algumas peças que ainda não tiveram sequência, como o zagueiro Léo Ortiz. O duelo acontecerá no Maracanã, às 21h30. Flamengo tem bom retrospecto contra times chilenos na Libertadores, confira. Durante esta quarta-feira, 10, o Flamengo irá enfrentar o Palestino pela segunda rodada da Copa Libertadores 2024. A partida ocorrerá às 21h30 no horário de Brasília. Após empatar a primeira partida do torneio sul-americano fora de casa, o clube carioca vai em busca dos 3 pontos diante de sua torcida, jogando no Maracanã contra o Palestino. Vale ressaltar que o rubro-negro ainda não sofreu uma derrota na temporada de 2024. Ao todo, são 16 partidas, 11 vitórias e 5 empates. O Flamengo emplacou 30 gols e sofreu apenas 2. Além disso, é importante lembrar que o clube atualmente comandado por Tite possui um bom retrospecto jogando contra times chilenos na Copa Libertadores. Jogando pela Libertadores contra clubes do Chile, a equipe carioca não perde desde 2017, quando foi derrotado pela Universidade Católica por 1-0 no torneio sul-americano. Desde então, o clube brasileiro enfrentou os chilenos em 9 ocasiões. Ao todo, a equipe rubro-negra venceu 7 partidas e empatou apenas 2, se mantendo invicto. Entretanto, considerando toda a história dos confrontos entre o clube carioca e os chilenos, o Flamengo já perdeu algumas vezes, mas se mantém com um bom retrospecto. Nas 33 partidas em que enfrentou clubes do Chile, o Flamengo obteve 16 vitórias, empatou 5 vezes e foi derrotado em 12 ocasiões. No Maracanã, o time brasileiro só foi derrotado 2 vezes. Em 2 das 3 campanhas que renderam títulos da Libertadores ao Flamengo, o clube rubro-negro passou por rivais chilenos. Na final do torneio de 1981, o time carioca venceu o Cobreloa. Já na campanha de 2022, a equipe do Rio de Janeiro derrotou a Universidade Católica. Na histórica campanha de 2019, foi a única vez em que o Flamengo venceu o título e não enfrentou rivais do Chile. Sem Gabigol, o Flamengo aposta alto em Pedro para poder chegar à artilharia máxima na Libertadores. O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira 10, contra o Palestino na Libertadores, no Maracanã. O rubro-negro pode assumir a liderança do grupo caso vença na partida de logo mais, às 21h30. Para assistir o jogo, a torcida flamenguista e quem se interessar terá diversos meios para acompanhar. Além disso, a equipe poderá atingir um número expressivo, caso marque contra os chilenos, chegará a 30 partidas consecutivas marcando gols no torneio continental. Um recorde que começou em 2021, quando a equipe era comandada por Renato Gaúcho, após Michael marcar contra o Defensa y Justiça. De lá para cá, o mais querido marcou em todos os jogos do torneio, são 29 partidas e 66 gols feitos, uma média muito superior. Além disso, foram apenas 3 derrotas. O artilheiro desse período é Pedro, com 16 gols marcados. Ele é o segundo maior artilheiro da história do clube na competição sul-americana, ficando somente atrás de Gabigol,
que é o maior marcador de gols com a camisa rubro-negra, somando 30. Ele não poderá jogar por conta da suspensão sofrida. Esse recorde é dos flamenguistas desde a goleada em cima do Alcas na temporada passada. Na ocasião foi com um gol do próprio Pedro que o time chegou ao seu 26º gol marcado, que fez com que a equipe carioca superasse o América do México, que marcou em 25 jogos entre 1999 e 2002. No top 3 dos times com maior ICQ, em cias consecutivas marcando gols na Libertadores, o Fla está em primeiro, sendo acompanhado do time mexicano e logo em seguida vem o Santos, com 64 gols de 1962 a 1984. Para a partida, Tite terá força máxima, a maior novidade fica por Léo Ortiz vai estrear. O zagueiro treinou ao lado de Léo Pereira na última atividade no CT Ninho do Urubu. Com isso, essa deverá ser a provável escalação: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Flamengo aprova a chegada de meio-campista comparado a Everton Ribeiro. 98 milhões de reais entram em jogo. O Flamengo entra em campo nesta noite 10, pela Copa Libertadores da América. A equipe comandada por Tite está preparada para vencer a primeira na fase de grupos da competição mais importante do continente. Como o jornalista Vene Casagrande informou, Léo Ortiz deve ser titular no lugar de Fabrício Bruno. Zagueiro convocado para a seleção brasileira recentemente será poupado. Falando um pouco mais sobre o mercado da bola, o elenco flamenguista ainda não está totalmente fechado. No último fim de semana, o presidente Rodolfo Landim não descartou a chegada de mais algum jogador, mas a tentativa pesada mesmo do Flamengo será no meio do ano. Existe um cenário em que o CRF quer fazer uma contratação de destaque na próxima janela de transferências internacional. Flamengo pode contratar Di Maria por um salário astronômico, confira os valores. Desde 2019, o Flamengo ficou conhecido por ser um clube que faz investimentos em jogadores renomados. Foi assim que o Mengão conquistou títulos e voltou a dar alegria ao seu torcedor. Vidal, Davi Luiz, Rafinha e Felipe Luiz são alguns desses jogadores midiáticos que estão ou passaram pelo clube. Os troféus foram levantados e se criou uma identidade por parte da imprensa de como o Fla trabalha no mercado. Semanas atrás, houve notícias indicando de que Di Maria, ele mesmo, interessa ao Flamengo. O craque tem contrato com o Benfica apenas até junho deste ano e seu futuro é incerto. Como já dissemos, o CRF tem essa filosofia de fazer investimentos para trazer jogadores com status, pagando salários e luvas milionárias. Foi nesse sentido que o Mengão procurou saber sobre o argentino. Para jogar na América do Sul, especialmente no Brasil, pessoas próximas ao craque entendem que ele precisa ser convencido financeiramente e também com um projeto esportivo de alto nível. Di Maria recebe no Benfica algo em torno de 4,3 milhões de reais, ou seja, algo muito fora da realidade de qualquer clube brasileiro e até sul-americano. A diretoria do Flamengo não isso para nenhum jogador. O atacante sabe que a realidade da Europa é outra e há quem garante que o jogador aceitaria atuar em algum grande clube da América do Sul com uma proposta de 2 milhões de reais por mês. E você, torcedor? O que acha de Di Maria no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.